Salve, salve, salve galera! Aqui quem fala é Manuel Cabral. Vamos dar continuidade aqui à introdução à física, falando hoje qual a diferença entre fenômenos físicos versus fenômenos químicos. Vamos lá? Então vamos lá. Com a definição do que é física, como vimos já na aula anterior, vimos então que se falou bastante sobre os fenômenos. Só que, fenômenos por fenômenos, nós aqui já vimos que tem dois, fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, vamos lá para a definição. O que é isso? O significado físico da palavra, certo? É toda e qualquer transformação ou alteração que ocorre com a matéria, seja ela definitiva ou temporária. Vamos ver mais à frente como é que ocorre. Valendo também ressaltar que tais alterações podem ou não apresentar modificações na composição da matéria, podendo ser classificado, como já falado, entre fenômeno físico e químicos. Entretanto, muitos de nós ainda têm essa dificuldade de discernir, então vamos definir e com isso estabelecer a diferença para acabar de vez com essa dúvida entre elas, beleza? Primeiramente, fenômenos físicos. O que são os fenômenos físicos? São todos aqueles que não apresentam transformação na composição da matéria, ou seja, independente do que aconteça, a composição química da matéria continua a mesma após a ocorrência do fenômeno. A mudança de estado físico da matéria é uma ótima demonstração. Então, no geral, o que é o fenômeno físico? É quando não apresenta transformação na composição da matéria, ou seja, não vai sofrer mudança. Vamos então a um exemplo. Vamos supor agora um cubo de gelo derretendo. Inicialmente ele estava no estado sólido, no estado da matéria sólida, e depois, quando ele vai derreter, ele passa para o estado líquido. Portanto, ele modificou sua forma, correto? E sua aparência, que antes ele estava numa forma de cubo, agora está na forma de líquido espalhado, dependendo da forma. Se ele estiver numa cuba de gelo, ele vai permanecer no mesmo formato de cuba, mas com aparência diferente, certo? Então dizemos que sua estrutura física passou por alterações, mas sua composição não vai deixar de ser água, não vai deixar de ser H2O. Permanecerá a mesma composição química. Então, na sua estrutura química, ela será a mesma. Então, com isso, conseguimos observar que se trata de um fenômeno físico, pois a água pode se encontrar tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, mas a sua estrutura molecular continua a mesma, H2O, independente do seu estado físico, certo? Então, podemos tratar isso aqui como um fenômeno físico. Então, o fenômeno físico, propriamente dito, é quando não sofre alteração na composição química do elemento. Agora vamos falar sobre fenômenos químicos. Neste processo, podemos também perceber que as alterações são visíveis, pois são indicadas por diversas mudanças, como o surgimento de chamas, certo? Uma das coisas que vai aparecer, redução da matéria, redução de material, e outros exemplos. Também, às vezes, dependendo da ocasião, mudança também de cor, a composição, certo? Vamos agora para alguns exemplos destes fenômenos. Quando surgem chamas, um exemplo, a queima de madeira. Ao você queimar a madeira, você coloca ali o fogo debaixo do objeto queimado, ele sofre modificação em sua estrutura, onde com isso ele diminui o tamanho em razão da perda de massa, e também tem a questão química, o surgimento do carvão, certo? Quando você queima uma madeira. Temos também agora a redução do material. O ferro, principal exemplo dessa redução de material. O ferro no processo de ferrugem, quando o ferro ele está oxidando, certo? Então, o que ocorre?
O contato de oxigênio presente no ar com o ferro forma uma reação química de oxidação entre os elementos, onde aquele elemento não volta mais ao seu estado original. O ferro, depois dele decomposto, depois dele comido pela ferrugem, corroído pela ferrugem, digamos assim, ele não voltará mais ao seu estado original, ao seu estado inicial. Então, no geral, podemos determinar que os fenômenos físicos não sofrem alterações na sua composição da matéria, enquanto os fenômenos químicos sofrem alterações na composição da matéria. Na tabela abaixo temos mais alguns exemplos quanto a isso, certo? Fenômenos físicos. Ao você quebrar um copo de vidro, aquecer uma panela de alumínio, ferver a água, a explosão de uma panela de pressão. Ali tem muito fenômeno físico envolvido. Nós temos também, para os fenômenos químicos, outros exemplos aqui, como a produção de vinho a partir da uva. Ali nós temos diversos fenômenos físicos, fenômenos químicos envolvidos. Temos acender um fósforo, queimar o açúcar para fazer um caramelo, queima do carvão e assim sucessivamente. A queima de um cigarro, algo bem comum, que não volta mais ao seu estado original e assim sucessivamente. Por hoje então, ficamos por aqui e até a próxima videoaula.